Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com o Medrado, as lives que acontecem aqui semanalmente. Nessas lives a gente fala sobre as estratégias que fazem com que você tenha os resultados mais interessantes, porque você tenha uma alimentação mais saudável de forma descomplicada, né? Então, como a gente tem que montar a nossa rotina diária, quais são os hábitos que fazem com que nós tenhamos uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável de forma descomplicada. Então, muito boa noite, você que está chegando aqui agora, já vai mandando aqui um alô no próprio chat aqui para eu saber que você já chegou, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse tema sensacional, é um tema muito pertinente. Muitas pessoas sofrem ainda do efeito sanfona, muitas pessoas nem sabem o que é o efeito sanfona e sofrem com ele mesmo assim. Então, nesta live de hoje, eu vou esclarecer para vocês o que é o efeito sanfona, né? Porque é importante você entender o que faz com que o efeito sanfona prejudique a sua vida, né? Quais são os fatores que estão ali associados com o efeito sanfona, o que é que você perde, né? Como é que você vai se prejudicar se você não aprender como lidar com o efeito sanfona. E claro, né? O que você deve fazer para poder se libertar deste efeito sanfona, né? Então, o que eu vejo que as pessoas fazem de errado normalmente no dia a dia, nos hábitos de rotina, ou ainda qual é a mentalidade que essas pessoas têm no dia a dia que fazem com que ela fique refém do efeito sanfona, né? Então hoje eu vou falar também sobre as estratégias que você precisa adotar, que você vai fazer com que você se liberte, né, do efeito sanfona, vai fazer com que você nunca mais sofra com o efeito sanfona, e aí você vai ter os resultados que você quer ter sem esses altos e baixos. Então vamos falando logo aqui, né, do efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Então o efeito sanfona nada mais é do que o efeito bem semelhante ali a um instrumento musical sanfona. O próprio nome já diz, é autoexplicativo. Você que nunca viu uma sanfona, então você começa a visualizar, é um instrumento musical que ele tem um processo de expansão e contração. Então ele fica pequeno, depois ele fica grande, depois ele fica pequeno novamente, depois fica grande. Então este é o efeito sanfona, né? Então, o que tem a ver o efeito sanfona do instrumento musical com os meus resultados, né? Com a minha alimentação, com a minha composição corporal, com a minha saúde? Qual é o efeito do efeito sanfona, né? Redundante. Qual é o efeito do efeito sanfona na minha vida, né? Então a gente vai conversar mais sobre essas questões. Por quê? E para qual sentido? Para que você entenda como é que ele acontece e como evitar que ele aconteça. Então, a primeira coisa é o seguinte: o efeito sanfona é esse processo de você aumentar o peso, aumentar o tamanho do seu corpo e diminuir o tamanho do seu corpo. E aí você aumenta de novo e diminui de novo, e aumenta de novo e diminui de novo. Então esse processo de efeito sanfona, ele se dá pelo ganho e pela perda do seu peso corporal. Então, se você está lá com um peso mais elevado, e aí você fez alguma estratégia nutricional, você começou uma nova rotina na sua vida, e aí você diminuiu esse peso, você chegou ali no peso que você queria, e aí passou-se um tempo, e aí, né, não sei o que aconteceu na sua vida. Às vezes o que aconteceu foi que os hábitos anteriores voltaram, né? E aí o que aconteceu? Você sobe o peso novamente, né? Então por que o peso da gente varia? Porque a gente ganha e perde peso, né? Então o que faz com que o corpo fale assim: Carla está agora num projeto de verão, então ela precisa perder o peso, então vamos fazer com que ela perda peso, né? Então com que ela perca esse peso. Então o seu corpo ele não está imaginando se você está num projeto de verão, ou ainda se você está ali buscando ter o físico dos seus sonhos, né? O corpo dos seus sonhos, o corpo perfeito naquilo que você planejou. O seu corpo ele não está ali pensando nisso. Ele pensa basicamente na questão de você ganhar peso e perder peso por uma questão de sobrevivência. Então quando você ganha peso, e isso é a primeira definição, por que você ganha peso corporal? Você só ganha o peso corporal se você tiver um consumo energético maior do que o seu gasto energético. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um gasto energético de 2.000 calorias por dia e você consome 2.500 calorias no seu dia, isso faz com que você tenha um excedente, um superávit. Então o seu corpo pensa: nossa, se está em excesso, quer dizer que a gente tem muito para poder recepcionar. E se a gente pode recepcionar muito, a gente pode estocar. Então a gente faz uma reserva. Por quê? Vai que amanhã, Simone que está aqui me assistindo, vai que amanhã Simone me inventa de não ter acesso à comida.
ela não consegue mais acessar comida, ela não sabe mais o que é o mercado, não tem comida na casa dela e ela vai passar fome. Então seu corpo, ele precavendo isso, ele pensa, nossa, vamos fazer aqui um estoque de energia, porque se amanhã a Simone não acessar a comida, não achar comida na rua, então a gente tem uma reserva e faz com que a gente sobreviva num período de jejum. Então esse superávit energético que a gente teve, seu corpo vai lá e reserva aquilo no seu corpo em estoques. A gente tem um estoque de glicogênio, que é o estoque de carboidratos, dentro do nosso músculo, dentro do nosso fígado, e nós temos estoques de gordura também. Então os estoques de gordura, você bem sabe, né? Aquele ver um pneuzinho aqui no canto. Então essa reserva de gordura, ela serve para quando a gente estiver num período de jejum prolongado, que a gente não está acessando a comida, a gente utilize ele como fonte de energia. Então é assim que o nosso corpo ganha peso. Ele vê que tem um excedente e aí ele guarda no seu corpo. Já se fosse o contrário, né? Então por que o nosso corpo perde peso? Porque acontece que você que tem 2.000 calorias de gasto energético, e agora não mais consome 2.500, você consome agora 1.500, você tem um déficit energético. E nesse déficit energético é o seu corpo falando assim, viu só que a gente tinha que ter feito aquela reserva? Por quê? Porque agora que a gente tem uma reserva de gordura, a gente tem uma reserva de glicogênio, a gente pode utilizar ela durante esse período de restrição energética. Ou seja, Simone gasta 2.000 calorias e só está consumindo 1.500. Então isso faz com que o corpo mobilize as reservas de energia como fonte de energia. Então ele vai utilizar daquilo que ele tem estocado como energia. Quando ele vai fazer isso, você começa a perder peso. Então é prático. Seu corpo ele vai perder peso quando estiver em déficit energético, ou seja, quando você estiver gastando mais calorias do que você consome. E ele vai ganhar peso quando você estiver consumindo mais calorias do que você gasta. Tá? Então, inclusive, essa foi até uma dúvida que um colega me tirou na academia, me perguntou na academia, que foi o seguinte, ele perguntou assim, mas se a gente calcular, por exemplo, um superávit energético para esse paciente, um déficit energético, ou seja, se a gente botar para esse paciente, por exemplo, 1.500 calorias, ele não perder peso. Então, esse déficit energético funcionou ou não funcionou? Eu falei, não funcionou. Então quer dizer que você superestimou o gasto energético dessa pessoa. Ou seja, você pensou que esse gasto energético seria de 2.000. E ele foi de 1.500, por exemplo. Então ficou elas por elas. Como a pessoa não perdeu peso, mesmo consumindo 1.500 calorias, significa que o gasto energético dela é de 1.500 calorias. Então o peso dela não vai alterar. Pois bem, então já entendemos o que é que faz com que o nosso corpo ganhe peso ou com que o nosso corpo perca o peso, né? Então a gente já sabe onde é que a sanfona abre e onde é que a sanfona baixa, né? Então já entendeu como é que é esse movimento do corpo da gente. E isso acontece de formas pequenas e de formas grandes também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então é assim que nosso corpo perde peso e é assim que nosso corpo faz com que a gente tenha um armazenamento de gordura, por exemplo. E aí existe uma outra definição, uma outra distinção que é válida de a gente falar aqui hoje, que é o seguinte: qual a diferença então de eu perder peso para eu perder gordura corporal? Porque é muito comum as pessoas falarem, fulaninho perdeu 10 quilos no mês. Quando fulaninho perdeu 10 quilos no mês, ele necessariamente está falando ali o quê? Ele perdeu 10 quilos. Ele não falou 10 quilos de gordura. Ele perdeu 10 quilos do corpo dele. Então 10 quilos do corpo dele foi embora. Como é que foi embora? Se foi gordura, não foi gordura, a gente só vai saber depois que a gente faz uma avaliação da composição corporal. Só que eu quero trazer para você o seguinte: existe uma diferença entre você perder peso e você perder gordura corporal. Seu peso é tudo que está no seu corpo. Pode ser água, pode ser músculo, pode ser gordura. Quando você perde gordura, é só gordura. Então, quando a gente fala em perder peso no efeito sanfona, a gente está falando de todo o peso corporal, tá? E isso é interessante da gente estabelecer por quê? Porque às vezes as pessoas se jogam numa estratégia nutricional, ou numa estratégia que ela viu na internet, que faz com que ela perca peso, mas não necessariamente faz com que ela perca gordura. Então, por exemplo, se ela perde muito peso em água, por exemplo, significa que o quê? A partir do momento que você parar de fazer essa restrição, a água vai voltar ao seu corpo. Facilmente, você ganha e perde 10 quilos facilmente. E normalmente o efeito sanfona é isso. É uma restrição muito abrupta, né? O efeito sanfona, ele é um déficit energético muito acentuado de forma descontrolada. E isso faz com que o corpo perca tudo, tanto em gordura, como água, como massa muscular. E aí depois, quando você volta o consumo energético, o seu corpo ganha tudo de vez, né? E aí, muitas das vezes, esse ganho todo de vez ultrapassa o seu peso anterior. Nossa, imagine só você que já estava aqui, né, pensando que o desespero era único apenas do efeito sanfona, mas se eu te disser aqui, por exemplo, se você estava com um peso inicial de 80 quilos e você perdeu 10 quilos de forma muito abrupta,
e aí depois de um tempo você vai reganhar esse peso no efeito sanfona, o reganho não vai ser para 80 quilos mais, vai ser para acima dos 80 quilos. Porque o seu corpo ele começa a movimentar todo o aparato metabólico para que você armazene mais. Porque vai que você inventa de novo esse déficit energético de uma forma muito acentuada. Então ele não quer fazer isso. Por quê? Porque isso é um risco para ele. Então é importante você levar isso em consideração, a diferença entre você perder peso, você está perdendo tudo isso, e normalmente quando você perde peso de forma muito abrupta, você fica mais flácida, né? Você fica mais estressada, tem queda de cabelo, o cabelo fica mais quebradiço, a unha fica mais quebradiça, a pele fica péssima, né? Você tem baixo foco, você não consegue aprender, você tem uma tolerância baixinha, então você fica mais estressada durante o seu dia a dia, tá? Então esse é o efeito de uma restrição muito acentuada. E depois tem o reganho. E no reganho você abriu a sanfona. E quando você abriu a sanfona, quer dizer o quê? Quer dizer que você chegou ali e ultrapassou o peso que você até tinha no início, para fazer um estoque a mais, tá? E assim, quando a gente fala em queimar gordura corporal, a gente não está falando apenas de uma questão de você perder gordura corporal. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala assim, nós temos aqui uma estratégia de, por exemplo, um aeróbico em jejum. Qual é o exercício que eu queimo mais gordura? Será na corrida e tudo mais? Sendo que o que acontece? Nosso corpo, ele queima gordura porque é uma reserva de energia. E quando a gente treina, por exemplo, a gente utiliza a energia como fonte de energia, né? A gente usa a gordura como fonte de energia. E se quando a gente treina, a gente usa a gordura como fonte de energia, significa que a gente queima essa gordura, né? Aí a gente queimar a gordura, você pensa logo, né? Eu já vou perder meu pneuzinho porque eu tô treinando aqui. Sendo que ali é um estímulo micro. Isso é uma forma que o nosso corpo vê de produzir energia. Então, quando ele produz energia ali naquele período do treinamento físico, é um período micro. Mas se, por exemplo, você perdeu gordurinha ali, usou como energia, aí outro dia, no outro momento do seu dia, você teve um outro treino, aí você queimou de novo ali novamente, né? Isso são pontos que você tem de queima de gordura. Só que o que vai dizer se você vai perder a sua gordura corporal, o seu pneuzinho lateral, é o quanto que disso daí é influente na sua rotina. O que quer dizer com isso? Quero dizer que ter um treinamento que gaste gordura como fonte de energia não faz com que você perca a sua gordura corporal, necessariamente. Por quê? O que vai fazer com que você perca a sua gordura corporal, necessariamente, é o seu déficit energético. Então, se você tem ali um treino que gasta muita gordura como energia, mas depois dali você partiu um rodízio, partiu 2 pizzas sozinho, partiu um acarajé, então quer dizer que você recuperou toda aquela gordura que você queimou no momento, você recuperou. Então seu corpo não vai perder peso e não vai perder gordura corporal. Mas se você teve esses treinamentos que você utiliza a gordura como fonte de energia e tem um déficit energético calculado, ou seja, no seu dia você gasta mais calorias do que você consome, ou ainda consome menos calorias do que você gasta, né? Você vai ter a perda de gordura. Por que eu estou dizendo isso dessas duas formas? Porque você pode diminuir o seu consumo energético através da alimentação ou ainda aumentar o seu gasto energético através do treinamento físico, tá? Então são duas vias que você pode utilizar a fim de aumentar a queima de gordura e diminuir o seu percentual de gordura corporal, tá? Dito isso, então qual a grande questão da gente saber qual é a importância da gente saber o efeito sanfona na nossa vida, né? O efeito sanfona na nossa vida a gente precisa saber porque esse é um inimigo em comum. Porque naturalmente as pessoas sofrem desse efeito sanfona. Ou seja, elas estão agora no final do ano. O final do ano é uma época muito propícia para um projeto de Réveillon. Projeto de Réveillon é esse que você não fez o ano inteiro e que você quer fazer agora. E aí você vai e começa a fazer uma estratégia super mirabolante por agora. E aí você chega ali até perder uns 5, 6, 7, 10 quilos até o Natal, o Réveillon. Natal, Réveillon, você vai o quê? Aquela baguncinha. Nessa baguncinha você subiu. Aí chega em janeiro, 10 quilos a mais do que você estava antes. Frustrado, triste, estressado, com aquela dor na consciência e tudo mais. Embaçado, triste, aquela batado, frustrado. E aí o que acontece? Você começa um novo efeito, porque aí vem um projeto verão, e no projeto verão você quer de fato estar no corpo, no físico, super esbelto, shape do ano 2023, e aí quando você faz isso, de novo, uma estratégia disso. Só que esses altos e baixos que você faz no seu corpo, além de gerar um ganho de peso acima daquilo inicial, como eu falei anteriormente, você gera desequilíbrios hormonais, né? Desequilíbrios que podem prejudicar na sua concentração, que podem prejudicar na sua capacidade de se sentir saciado e saciado,
né? Podem prejudicar até mesmo na sua produção de hormônios como a testosterona. Então você vai desregular todos esses hormônios e tudo isso é um efeito colateral do próprio efeito sanfona, tá? Então saber como lidar com esse efeito é fundamental para que você nunca mais sofra com isso, para que você tenha de fato um resultado incisivo e perpétuo, um resultado que dure sua vida inteira. Então um resultado definitivo, né? Um resultado que você consiga manter, conquistar e manter durante muito tempo, tá? Então, importante te lembrar o quê? Que esse efeito colateral, além de prejudicar o seu metabolismo, além de prejudicar os seus hormônios e tudo mais, é importante você lembrar que você tem particularidades da sua rotina. Então, assim, quando a gente fala do efeito sanfona, a gente para desconsiderar que existem particularidades nossas, do nosso dia a dia, do nosso metabolismo, da nossa rotina, e aí a gente começa a aceitar estratégias que são completamente deslocadas, completamente desencaixadas com aquilo que a gente tem no dia a dia. E isso claramente já é um projeto, né? Se você não planeja o sucesso, já está planejando o fracasso. Então, se você não planeja suas estratégias pensando na sua rotina, pensando no seu metabolismo, pensando na sua individualidade, você já está planejando um fracasso, porque aquilo ali não vai funcionar para você em curto, médio e longo prazo. E entender que, claro, né? Cada pessoa é uma pessoa e que o metabolismo de cada um vai responder de uma forma. Eu, por exemplo, né? Eu tenho um metabolismo de uma pessoa que, se eu passo no mercado, naquele corredor de biscoitos, né? O corredor de biscoitos, para mim, se eu passar do início até o fim, eu ganho 1 quilo. Porque o meu metabolismo é assim. Então eu preciso ficar ligado que esse tipo de metabolismo é o meu, esse tipo de particularidade é minha. E, obviamente, utilizar dessa sabedoria de perceber como é que funciona o meu metabolismo para poder saber quais estratégias vão se encaixar ou não para mim, né? Obviamente, ter um profissional ao seu lado vai ser sempre importante para que ele monte junto com você aquilo dali. Mas antes que você se jogue em qualquer enrascada, antes que você vá de garfo na sopa, né? Preste atenção em como funciona o seu próprio metabolismo na sua própria rotina, tá? E caso você não evite esse efeito sanfona, obviamente você vai sofrer de tudo aquilo que a gente falou anteriormente, tá? Agora eu vou falar para vocês quais são as 3 coisas que normalmente as pessoas erram num processo de uma estratégia normal e como elas são afetadas pelo efeito sanfona quando elas iniciam esses projetos. Ou seja, quais são as coisas que fazem com que a pessoa de fato caia de paraquedas no efeito sanfona? Quais são essas 3 coisas que fazem com que a pessoa caia no efeito sanfona? Você sabe me dizer? Já teve gente se pronunciando aqui no chat. Tem como beber cerveja e ficar magrinho? Mas é lógico que tem. Lógico que tem. Não tem como você beber Ambev inteiro e depois não emagrecer. Mas claramente a bebida alcoólica ela pode estar dentro de uma rotina saudável desde que esteja ali incluída com equilíbrio, né? Desde que você tenha hábitos saudáveis, o consumo da bebida alcoólica ele não vai influenciar no seu resultado final. Agora, se você desce, né? Se você é um total flex, se você bebe mais que um Santana, né? Aí sim não tem condições dele te ajudar nesse quesito. Então ele vai prejudicar muito o seu resultado. E o consumo de bebida alcoólica está inclusive colocado ali no segundo tópico que eu separei aqui para vocês. São 3 coisas que eu vejo que normalmente as pessoas fazem no dia a dia. Essas coisas que a pessoa faz no dia a dia que aproximam ela do efeito sanfona e muito pior do que aproximar do efeito sanfona, porque a gente está considerando aqui que o efeito sanfona tem apenas um efeito biológico, né? Apenas um efeito de você ter um reganho de peso. E não, às vezes o efeito mais deletério do efeito sanfona, às vezes a consequência mais prejudicial do efeito sanfona não é no seu peso corporal, e sim no seu psicológico. E sim na sua capacidade de interpretar que você é ou não competente ou capaz de fazer determinada coisa, de alcançar determinado resultado, tá? Então este efeito colateral, ele é um efeito que ele precisa de muita atenção. Por quê? Porque provavelmente você já tentou várias estratégias nutricionais para atingir o seu objetivo e você acabou não conseguindo atingir, e aí você se frustrou, e aí você ficou decepcionado, você ficou chateado, você abandonou tudo aquilo que você tinha colocado como um projeto do verão, projeto do ano de 2022, e depois, agora, está tentando retomar para 2023. Né? E aí eu vou dizer para você essas 3 coisas que você pode fazer, essas 3 coisas que você vai fazer e que com certeza vão melhorar muito a execução do seu dia a dia, as suas estratégias e tudo mais, e principalmente a sua mentalidade em relação às estratégias, fazendo com que, claro, você evite o efeito sanfona e quando você tiver um resultado final, você consiga ter ele para curto, médio e longuíssimo prazo e não apenas para um projeto pequeno ali de 15 dias de um verão.
Vamos nessa? Pois então, primeiro ponto que eu acho que todo mundo erra, muita gente erra, na verdade, muita gente erra isso aqui. Muita gente comete esse erro, muita gente comete esse erro. Até hoje, eu tenho pacientes que a gente trabalha com ferramentas justamente para poder melhorar esse aspecto na pessoa. Porque esse aqui é um erro clássico. O erro clássico de você colocar o seu foco na meta e não no processo. Então a primeira coisa que você precisa fazer se você quiser se libertar do efeito sanfona e principalmente se você quiser um progresso de longo prazo, é você se concentrar no processo e não na meta. Eu vou te explicar mais. O que acontece? Normalmente quando a pessoa inicia um projeto, o que é que ela pensa? Minha meta é perder 10 quilos, né? Meu objetivo, a minha meta é ficar no corpo de fulano. Meu objetivo é acumular 65 mil reais. Então, o objetivo da pessoa, né, o que a pessoa se concentra é na meta. E isso tem alguns problemas em você colocar o seu foco maior na meta. Primeiro problema mais evidente é o seguinte: todo mundo tem uma meta, por exemplo, de perder peso. Mas nem todo mundo perde peso. E isso existe porque existem várias coisas por detrás de perder peso. Vários fatores envolvidos com perder peso, né? Então, existe todo um processo antes de você perder peso. Quando a gente fala assim, eu quero perder 10 quilos, o que é que faz você perder 10 quilos? Me diga. Então, se você tem um objetivo, né? Você tem... É meio que você está dentro de um jogo e dentro do jogo tem um placar. Se você se concentra no placar e não no jogo, você consegue ter um resultado positivo? Provavelmente não. Isso significa que você está se concentrando na coisa errada. Então, quando você se concentra na meta e não no processo, você está se concentrando na coisa errada. E isso faz com que, por exemplo, você abandone mais cedo. Então, o ideal é que você se concentre no processo, porque cada melhoria, cada 1% que você melhora dos processos, você vai ter uma melhora no resultado final, na meta. Então, se você tem uma melhora no jogo, o placar muda, né? Então, se você tem uma melhora no seu hábito, o seu peso muda. Então, quando você está buscando um objetivo, se concentre no processo e não na meta, né? E quando você olha isso, você tem que olhar no seguinte questão, que todo mundo, por exemplo, quando a gente olha assim, campeonato, atletas de uma forma geral, né? Quando você vê um atleta, todo mundo que está ali do lado do atleta tem a mesma meta. É a meta de vencer. É a meta de ser campeão. Então, todo mundo que está ali dentro do campo de futebol tem a meta de vencer. Mas nem todo mundo vence. Por que isso? Porque existe todo um processo por detrás do resultado que eles querem obter. Então, se eles se concentram apenas, né, você bota na sua cabeça que é só colocar uma meta que você vai atingi-la, você está começando pelo lado errado. Então, você, na verdade, não se concentra em atingir aquela meta. Você se concentra em ajustar os processos. Aquilo que faz com que você chegue até o objetivo ideal no final, tá? Então, o segundo ponto é o seguinte, que esse é o maior marcador do efeito sanfona, né? Que ainda dentro dessa questão de você se focar muito na meta e não no processo. Que quando você se concentra numa meta, você se concentra sempre numa meta de curto prazo. É uma meta sempre momentânea. Então, o que acontece, né, com Camille, que chegou aqui agora? O que acontece com Marli, né, que está aqui também na live? O que acontece com Marli? Se Marli chega assim e fala assim, eu vou perder 10 quilos, que agora eu estou no projeto, eu estou concentrado, é aquilo mesmo, desse jeito, eu estou com treinador, eu estou com nutricionista, eu vou com tudo e tudo mais. Ela vai fazer todas as ações, os hábitos que vão levar ela até o resultado final, só que aquilo ali é momentâneo. Então, se você se concentra na meta, pronto, bateu a meta, perder 10 quilos. E agora? E agora você vai fazer o quê? Então faz com que você, obviamente, abandone as coisas que você fez até ali e volte a ganhar o peso. Até que você estabeleça novamente uma nova meta para que você volte à disciplina, volte à consistência e tudo mais. Mas, se você se concentra num processo, se você se concentra não em perder 10 quilos, mas assim, eu vou me concentrar em todos os dias ter um treinamento, de segunda a sábado. Um treinamento de 30 minutos. Esse é o objetivo. Na primeira vez que você estabeleceu isso, você não vai botar 5 dias, 6 dias. Você vai falar assim, ó, eu não treino.
Se eu não treino, eu vou colocar como meta o seguinte: eu vou realizar um treinamento 3 vezes na semana. E aí você estabelece os dias, durante quanto tempo você vai estabelecer. Pronto. E aí você vai fazer o treino. Depois você vai aumentar para 4 vezes na semana. Né? Eu vou me concentrar em ter vegetais no meu almoço. Eu vou me concentrar em comer mais frutas no meu dia. Em comer mais 2 opções de frutas no meu dia. Eu vou me concentrar em beber 1 litro a mais de água do que eu bebo hoje. Quando você se concentra nesses pontos, você está se concentrando no processo. Se você se concentra no processo, o resultado ele vai vir. E ele vai vir em curto, médio e longo prazo. Então você se concentra ali naqueles processos e não na meta, tá? E aí você faz com que, né, obviamente, né, você vai construir tudo isso por muito tempo, E aí você tem o terceiro ponto e mais importante de todos. É que quando você se concentra apenas na meta e não nos processos, você vai diminuir o seu grau de alegria. Por quê? A alegria sempre vai acontecer quando você for atingir a meta. Então se a meta for para, 30 dias, você vai ter 29 dias, por exemplo, na verdade, você vai ter 29 dias de tristeza até chegar o dia 30, que é o dia da alegria. E depois que passar o dia 30, volta o problema 1, né? Como é uma coisa momentânea, você, já bati a meta, agora já era, não tem mais o que fazer. Aí volta os hábitos antigos. Né? E aí você perdeu tudo aquilo que você conquistou. Mas se você se concentra no processo, você já dá uma alegria quando você sabe que você atingiu a meta de consumo de água do seu dia. Já bate uma alegria quando você viu que no seu dia você comeu mais frutas do que o normal. Então todos os dias é alegria. Você já viu que ali você não pulou o treino, então já é alegria. Você treinou e treinou melhor, então ali já é alegria. Então você viu que o seu treino que você fez hoje é um treino muito melhor que você fez na semana passada. Então você já sente a alegria ali. Então ao invés de você sentir a alegria apenas no atingir a meta, no finalzinho dos seus 30 dias, você sente alegria em cada um dos passos que você cumpre, que te aproximam do seu objetivo final. Então isso sim é uma coisa que vai te dar, né, uma realização total. Né? Aí sim você vai se sentir bem. Porque você vai chegar lá e você vai perceber que tudo aquilo que você está fazendo está indo em prol de uma coisa que é você ser melhor. Né? Que é você ser melhor. Não está necessariamente atrelado a uma meta, mas está atrelado ao processo. Tá? Então é sempre... esse é o ponto que você tem que levar em consideração. É ter melhorias contínuas do dia a dia. Então um livro de 1000 páginas, ele começa com uma primeira palavra na página 1, né? Então você começa ali devagarzinho, se você vai dizer, eu só vou ser feliz quando eu chegar no ponto final do livro. Pô, e o livro inteiro que você vai ler, e toda a alegria ali durante o livro, né? E vem capítulo, e vem emoção, e vem erro, e um dia você não lê, outro dia você lê, outro dia você perde a hora que você está lendo. Então é no processo que a alegria acontece, é no processo que você tem que se apaixonar, é pelo processo que você tem que se apaixonar. Porque aí sim você vai ter resultados de curto, médio e longo prazo, você vai ter resultados que não vão sofrer na mão do efeito sanfona, tá? Você vai ter um resultado para a vida inteira, se você se concentrar no processo, tá bom? E aí, a grande questão, né, que eu botei até esses dias no feed, é você lembrar que toda árvore já foi semente. Toda árvore já foi semente, né? Como é que é isso? Quando você vai plantar uma semente, você não imagina a dimensão da árvore. Você bota a semente, você cobre ali de terra, né? E você cuida dia a dia. Você não está vendo ainda a parada acontecer faz 3 dias, né? Tem 1 hora que você plantou, você já está desesperado. Será que esse negócio não vingou no negócio? Será que a terra é ruim? Como é que aconteceu com isso aqui? Né? Mas você se preocupa em quê? Em todos os dias ir ali regar, ter uma exposiçãozinha ao sol, aquela coisa, né? Dá tempo ao tempo, né? Dá uma olhadinha. E aí você vai vendo que aquilo vai evoluindo. Porque você está acompanhando ali o processo. Você está fazendo ali o processo. Então toda árvore já foi semente. Todo grande resultado é fruto de pequenos cuidados que você faz no dia a dia, fazendo com que você tenha um resultado mais expressivo lá na frente, né? Então são pequenos comportamentos que você vai ter durante o processo que fazem com que você tenha um resultado mais expressivo lá na frente, tá? Então o outro ponto é o seguinte:
Que esse aqui, quem falou aqui da cerveja, né? Olha, perguntou aqui, o Lucas está aqui perguntando se pode beber e ficar magro. Pode beber e ficar magro sim, com certeza. Com certeza, com certeza, desde que a bebida não seja aquela coisa em excesso. E aí vem um segundo ponto, e um ponto importantíssimo que vai evitar com que você tenha o efeito sanfona, né? É você corrigir os excessos. Corrija os excessos que o resultado vem. Corrija os excessos que o resultado vem. E qual é esse ponto do corrigir o excesso que o resultado vem? É você pensar o seguinte: o que é que você faz no seu dia a dia que você percebe que atrapalha o seu resultado? Pare agora um minuto, né? Você que quer perder peso, você que quer ter uma alimentação mais saudável, você que quer, por exemplo, ter uma conta bancária com mais dinheiro, né? Você que quer ficar rico, vamos dizer, né? Você que quer ficar rico, quais são os excessos do seu dia que te afastam desse resultado final, né? O que é que você faz no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, que você percebe que te distancia do seu resultado final? Me diga você, me diga você. Você está atento àquilo que você faz no seu dia a dia? Quando você olha a sua rotina hoje, você sabe aquilo que você faz? Você sabe quanto tempo você passa no WhatsApp? Você sabe quanto tempo você passa no Instagram? Você sabe quanto tempo você passa na rua? Você sabe quanto de bebida você bebe nos finais de semana? Você sabe o quanto de doce você come no seu dia, né? Então você sabe quais são os excessos que você cumpre. Você sabe quanto de treino você treina, quanto tempo você tem de duração de treino. Às vezes a pessoa, né, fala assim, não tenho tempo para treinar, mas treinar é 30 minutos no seu dia, né? É 1 hora, é tipo assim, 30% do que você gasta no Instagram, por exemplo, né? Então, se você percebe que existe um excesso no Instagram e uma falta ali no treino, então treinar pode já corrigir esse excesso, ó. Diminuir o uso do Instagram e aumentar o consumo, o treinamento. Diminuir o consumo de mídias sociais e aumentar o consumo de livros, por exemplo. Às vezes você fala, nossa, eu não aprendi nunca mais nada, estou desatualizado e tudo mais. Então qual é o excesso que você está cumprindo? Seu tempo está sendo depositado em algum lugar. Onde é que ele está sendo depositado? Corrija esse excesso. Tire o excesso de tempo que está ali e bote aqui onde tem falta. Eu costumo até falar isso, por exemplo, com estratégias que são mais mirabolantes, que essas que aproximam a pessoa do efeito sanfona. O que acontece, né? Quais são as dietas da moda, né? As dietas da moda, elas buscam o quê? O jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica. Qual é o princípio dessas dietas? É corrigir um excesso. Então pense comigo, se você tem um excesso de consumo de carboidratos, né? Você consome muitos carboidratos. É muito bolo, muito biscoito, muita batata, muito arroz, muito açúcar, né? Se você consome muito todos esses alimentos e começa a iniciar uma dieta low carb, por exemplo, ou uma cetogênica que também tem uma restrição de carboidratos, o que acontece? Você corrige um excesso. E por você corrigir o excesso, o resultado vem. O resultado aparece. E quando é que a low carb deixa de funcionar? Quando o excesso da restrição de carboidratos influencia no seu treinamento. Então, o excesso dessa restrição, né, de você restringir demais os seus carboidratos, prejudica no seu treino. Você não tem mais força para treinar, você não tem mais disposição para treinar, você perde foco no seu dia a dia, você se sente mais cansado no seu dia a dia, você percebe que seu cabelo já está mais quebradiço, você percebe que você fica mais estressado, mais intolerante, você percebe que seu sono não está mais a mesma coisa, né? Então, tudo isso é prejudicado. Então isso aí começa a se tornar um excesso. Aí o que acontece? Você volta a consumir de novo os carboidratos. E aí você corrigiu o excesso, então tudo isso melhorou. Agora você tem força, agora você tem disposição, agora você está melhor em concentração, agora seu humor está outro, né? Então quer dizer o quê? Que você, ao corrigir aquele excesso, você teve um resultado. Corrige o excesso que o resultado aparece, tá? Então quando a gente fala do efeito sanfona, a gente está falando de dois extremos. Dois extremos. Só que quando a gente está falando disso, a gente está querendo buscar um meio termo entre eles. Então, se você está, por exemplo, numa rotina onde você consome muitas calorias, agora você fala o quê? Agora eu vou cortar todas as calorias. Então, você vai pender para o lado de cá. E isso vai te prejudicar. Mas aí, se você corrigir o excesso, é você chegar até o meio termo. Então, eu não vou comer tantas calorias assim, vou diminuir um pouco. Não vou beber tanto assim no final de semana, vou diminuir um pouco. Não vou comer tanto doce assim, vou diminuir um pouco. E aí você vai corrigindo de leve esses excessos que você vai ver que o resultado aparece. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar, tá? Então é você corrigir esse excesso. Eu durmo demais, então eu dormo um pouco menos. Eu durmo de menos, então eu tô muito agitado, eu tô com excesso de estresse. Então já que eu não descanso, eu me estresso mais.
Então você tem um excesso de estresse, é necessário que você descanse mais para poder coibir esse estresse, tá? E isso eu digo também sobre a estratégia, por exemplo, da refeição livre. Por quê? Porque quando a pessoa chega para mim e fala assim, Gabriel, a refeição livre, ela influencia ou não influencia no meu resultado? Eu falo assim, depende do que é a sua refeição livre. Eu tenho um princípio que se chama 80-20. Ou seja, se você fez 80% daquilo que está dentro do seu planejamento, você vai ter um resultado positivo. E aí 20% você faz fora do planejamento. Agora, esses 20%, ele pode ter um impacto muito grande. Então, se você faz uma refeição livre, que é uma catástrofe total, que é um caos total, o final de semana começa na sexta-feira, meio-dia, com a comida baiana, e aí só termina no domingo de noite com uma pizza, significa então que isso aqui não é mais 20%, isso aí compreendeu uma coisa muito grande. A refeição livre funciona quando você tem, de fato, uma alimentação mais equilibrada e aí você tem aquele momento que você se permite comer aquilo que você gosta, uma quantidade que para você é suficiente e não como se você nunca mais fosse comer na sua vida. Tá? Então tudo isso faz com que você tenha de fato um benefício, né? E a refeição livre não funciona quando ela está em excesso, né? Quando você tem esse excesso da refeição livre. Quando na verdade a sua refeição livre começa com um caos de sexta-feira meio-dia até o domingo de noite. Então aí a refeição livre não funciona, tá? Então vamos lá. E o último ponto, né, e não menos importante, o último ponto e o não menos importante, e é o que faz com que várias pessoas busquem, né, essas estratégias mais mirabolantes e aproximam essas pessoas do efeito sanfona, é a ideia de você se comparar a um outro e não a si mesmo. É você lembrar o seguinte, que na verdade o que você precisa fazer no seu dia a dia é comparar você ao seu eu de ontem e não comparar você ao que uma outra pessoa é hoje. Então esta é uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento que te distancie muito do efeito sanfona, te aproxime muito do resultado que você quer, um resultado significativo, e vai te poupar muito do estresse, muito da ansiedade que você vem sofrendo. Ainda mais hoje que nós temos, por exemplo, as mídias sociais, que nos aproximam de pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? Então a gente tem um certo tipo de comportamento de nos compararmos com pessoas que estão aí no Instagram, que estão aí no Facebook, que estão aí no Twitter e tudo mais. Então, esta comparação para você é ruim, é prejudicial. É você, por exemplo, você olhar que você tem 25 anos de idade, 30 anos de idade, e alguém da mesma idade que você está muito à frente de você em algum aspecto, né? Ela está muito à frente de você num lado profissional, na carreira dela, ela está muito além de você num grau intelectual, ela é muito mais inteligente que você, né? Ela está muito mais à frente de você no seu físico, então o condicionamento dela é outro, né? Ela tem um peitoral enorme, ela tem uma coxa enorme, abdômen definido, mesma idade que você, e você não tem isso ainda. Então, isso vai gerar em você o quê? Uma frustração, porque você coloca na sua cabeça que por vocês dois terem a mesma idade, vocês precisam ter o mesmo resultado. Ou melhor, você tem um resultado melhor que o dela, né? Então na sua cabeça é isso, você fica fazendo essa comparação. E essa comparação é muito injusta. Então você precisa comparar você a você. Você precisa comparar você mesmo ao seu eu de ontem. E não a uma outra pessoa, né? E não ao que uma outra pessoa é hoje. Tá? Então você centraliza o seu comportamento, os seus processos numa melhoria contínua sua. E como é que você faz isso? Você para de olhar para essas pessoas que estão distante de você, que estão numa outra mídia social, que estão na sua área de trabalho, que estão no seu ambiente acadêmico, coisa do tipo, e olha assim, ó, hoje eu tenho um comportamento X, né? Hoje eu tenho este tipo de resultado. E eu sei que eu tenho estes excessos que eu cometo, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou procurar melhorar alguns pontos em específico em mim, tá? Passo a passo, percentual por percentual, cada um dos processozinhos, tá? Principalmente corrigir alguns excessos, justamente para eu poder ter uma melhoria contínua minha. Uma melhoria contínua minha. Então você tem que botar na sua cabeça que a alegria não vem da comparação. A alegria vem do progresso, tá? Então você vai se sentir feliz não se comparando a outra pessoa.
Você vai se sentir feliz quando você olhou que passo a passo você está caminhando para ser uma pessoa melhor. Passo a passo você está caminhando para ser uma pessoa que se aproxima do seu resultado final, daquilo que você busca, né? Seja perder peso, seja ter uma alimentação mais saudável, seja ganhar mais músculo, seja ter mais desempenho no treinamento, seja ter mais força no treinamento, né? Seja ter mais dinheiro, né? Então você está ali focado naquilo que é a melhoria contínua do seu comportamento, dos seus processos, para que você atinja um resultado mais positivo. Então não se compare. Comece a olhar o seu progresso. Comece a olhar aquilo que você está fazendo. Tá? E lembrando que esse é um ponto muito importante. Duas coisas muito importantes. A primeira delas é o seguinte. As pessoas botam na cabeça que existe um jogo acontecendo no mundo, né? E que existe um tempo final do jogo, né? Que daqui a pouquinho acaba, o apito vai ser lá ativado, né? Você apita o apito, você vai apitar o apito e você vai acabar o jogo. E aí quando você olhar, você perdeu. E não é assim na vida. A vida é um jogo que você não tem essa parte que acabou aqui, né? Por exemplo, o seu processo de perda de peso, ele pode durar meses. Você pode estar o tempo inteiro se aprimorando em ter uma alimentação mais saudável, porque você vai ter questões da sua rotina que vão influenciar na sua vida, na sua alimentação. Vão ter dias na sua vida que você vai estar mais estressado, que você não vai conseguir ter uma alimentação mais saudável. E aí você começa a ter comportamentos que melhorem nesses aspectos, né? Então você precisa olhar que você não está numa competição com a outra pessoa e que daqui a pouco vai ter o apito e esse apito vai falar que o jogo acabou e você perdeu. Não tem isso, né? Você está ali dentro de uma progressão natural sua e que muitas das vezes as pessoas que você se compara, daqui a 2 anos, 5 anos, você nem vai saber quem é mais, nem vai estar mais com você, né? E às vezes não vai estar jogando a mesma coisa que você está jogando. Então não se compare assim, não olhe como se estivesse acontecendo um jogo que as pessoas estão competindo umas com as outras. Ah, eu perdi 5 quilos, ah, eu perdi 7, ah, mas eu perdi 7 em um mês e você perdeu 5, entendeu? Você não entre nesse tipo de picuinha, não entre nesse tipo de batalha, porque isso vai ser prejudicial demais para você. Bote na sua cabeça que existe uma competição de você com você mesmo. O seu eu de ontem com o seu eu de hoje e o seu eu de hoje buscando o seu eu melhor amanhã. E aí você vai tendo sempre essa progressão. E justamente falando sobre esse ponto, que é o ponto de comparação com essas outras pessoas que estão aí ao seu redor, essas pessoas que estão na mídia social e tudo mais, principalmente na mídia social, é você lembrar o seguinte, que você não pode comparar o palco dos outros com os seus bastidores. O palco dos outros ali, né? Então o que a pessoa está divulgando na mídia social é o palco, é aquilo que ela quer que você veja, é aquilo que é o espetáculo que ele está apresentando, né? Então tudo aquilo que ela está sendo exposto, tudo aquilo que está sendo exposto na mídia social, normalmente é um palco, é aquilo que a pessoa quer libertar, que ela quer mostrar, quer expressar para você. E aí você compara aquela expressão de uma outra pessoa com aquilo que você tem de bastidor, com aquilo que você tem de background, né, de contexto. E aí você olha assim, pô, nossa, fulano é muito mais feliz do que eu, nossa, fulano tem muito mais força do que eu, nossa, fulano tem muito mais saúde do que eu, tem muito mais dinheiro do que eu. E você está fazendo uma coisa errada, que é você comparar o que ele está mostrando de palco com o que é seu de bastidor. E que às vezes, se você olhar o bastidor dessas pessoas, nem é tão distante assim do que você imagina, né? Não é tão distante daquilo que você tem, na verdade, do seu dia a dia, né? O que você imagina é aquilo que você está vendo no palco, né? Então, você está vendo a apresentação, mas você não está vendo a preparação dele para aquilo, né? Vocês estão vendo aqui hoje a live, né? Vocês não estão vendo o que Gabriel preparou para vocês atrás na live, né? Você vê uma pessoa ali no auge do seu físico, mas você não vê que por trás daquilo existe toda uma alimentação, existe todo um treino e tudo mais, né? Existe toda uma dificuldade também para essa pessoa, uma dificuldade em querer comer uma parada enorme, né? Um super doce, comer uma pizza inteira e falar, não, vou ficar mais comedido, mas que nem você, né? Pô, vou controlar minha onda aqui e tal, porque eu tenho um objetivo final, né? Então, pô, vou ficar mais controlado, né? Que a pessoa tem uma vontade de chegar numa festa e comer uma água, assim, pra nunca mais parar de comer a água. Mas ela se segura e tudo mais, aquilo não. Que nem você também, né? Pô, tem um projeto e tal, que eu tô fazendo e tal, eu preciso ter 2023, eu vou estar melhor, vou estar com um físico mais bacana e tudo mais. Então você começa a ter esse grau de consciência de que as pessoas que você está vendo aí no palco, aí nas mídias sociais, são pessoas assim como você.
tem pai, mãe, tem dor, tem briga, tem amigos, tem dores emocionais, tem dores físicas, né? Sofre assim que nem você, sofre de forma diferente. Claro, cada pessoa é cada pessoa. Mas são pessoas que estão ali muito semelhantes a você. E não vale você pegar esse palco dos outros e comparar com aquilo que você tem de contexto hoje. Se concentre naquilo que você tem hoje e naquilo que você pode fazer de melhoria. Até mesmo porque você saber o que essas pessoas fazem, saber qual é a melhor, como é que é esse background dessa pessoa, não faz com que você resolva seus problemas às vezes, né? Então você se concentra naquelas questões que são suas, nos processos que são seus, né? Em corrigir os excessos que são seus e como você deve agir, e aí sim você vai ter um resultado muito positivo, né? Aqui, ó, Igor já falou aqui, ó, eu não sou referência, eu como 3 pães com todinho. Igor é aquele cara que é o seguinte, Igor é treinador, um dos melhores treinadores aqui de Salvador, né? E Igor quando eu treinava, a gente treinava na mesma academia, Igor era a pessoa que se chegava lá, ele tinha 15 dias que não treinava e o cara ainda estava enorme. E aí você olhava ele fazer 2 barras fixas, a perna dele já aumentava, não sei como. A ciência explica algumas coisas, mas a gente precisa explicar, Igor, a ciência, como é que esse rapaz funciona dessa forma, né? E obviamente Igor tá falando aqui, ó, eu não sou referência, eu como 3 pães com todinho. Provavelmente 3 pães com todinho não influenciam no físico de Igor de uma forma prejudicial. Mas isso aí, ó, 3 pães com todinho com Gabriel, por exemplo, nossa, acabou meu dia. Primeiro que eu vou sentir toda uma prostração e tudo mais, eu vou sentir aquele letargia por ter comido demais, né? Segundo, porque de fato isso é um excesso para Gabriel. Então lembre lá quando eu falei, quando a gente precisa olhar uma particularidade que é nossa. Então lembre-se, existem particularidades que são suas da rotina, suas do seu ambiente, né, de convívio com outras pessoas, dos seus hormônios, né? Então um homem, normalmente, ele tem mais facilidade de perder peso e de ganhar massa muscular do que mulheres, por fator meramente hormonal. Também tem fatores de rotina, tá? Existem pessoas que têm metabolismos diferentes, então Igor vai comer tudo isso daí e ele não sobe 1 grama, pai. Mas, Gabriel, se eu olhar assim, Igor comendo, eu já sei que eu vou ganhar uns 200 gramas ali, só olhando Igor fazendo. Então, entender que isso é uma particularidade minha. E isso que Igor está fazendo é uma particularidade dele, né? Fazer aquilo dali. Então, eu não posso, né, comparar, eu não posso transferir aquilo para a minha realidade. Tá? Então, lembre-se sempre, né? Olhe sempre no seguinte. Lembre-se que seu corpo, vamos recapitular aqui, lembre que seu corpo, ele não está ligando que se você está no projeto do verão. Ele não está ligando que você esteja ali querendo ficar com um tanquinho todo definido e tudo mais, né? Ele está se preocupando com a própria sobrevivência dele. Se você tiver um super hábito energético, se você consumir mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso. Se você fizer um déficit energético, você vai perder peso. Tá? Se você fizer um déficit muito abrupto, né, e não corrigir os hábitos, não corrigir aquilo que precisa ser corrigido na sua rotina, com certeza esse déficit energético vai te gerar um efeito colateral chamado efeito sanfona, fazendo com que você tenha outros gatilhos compensatórios, coma mais, né, recupere o peso e suba ainda do peso inicial que você tinha. Então se atente sempre a isso. Seu corpo, ele não está nem aí se você está no projeto Verão Grandão. Você não está nem aí se ele está no projeto de abdômen sequinho para 2023. Ele está se preocupando com essa matemática, por uma questão de sobrevivência. Tenha mais, eu estoco. Tenha menos, eu uso o que eu tenho de reserva. Restringiu demais, você está bagunçando, a gente vai dar uma resposta aqui para você. Tá? Então ele não está se preocupando com isso. 2. Entenda que existem particularidades que são apenas suas, da sua rotina, do seu ambiente, dos seus fatores psicológicos, emocionais, dos seus fatores hormonais e de metabolismo, tá? Então lembre-se sempre que tudo isso vai de pessoa para pessoa. E o terceiro e último ponto é você sempre pôr em ação esses 3 princípios que eu falei para você aqui agora. O princípio número 1 é você se concentrar nos processos e não nas metas. Se concentre nos pequenos fatores que levam até o seu resultado e não necessariamente até o resultado. Se concentre nas jogadas que você faz ali e não no placar, tá? Então se concentre no processo que o resultado vem. Isso vai fazer com que você tenha claramente resultados muito mais expressivos, com que você tenha a alegria em cumprir cada uma dessas etapas, né? Cada passinho de bebê que você cumpriu ali te aproxima do seu resultado, então já são suficientes para te gerar uma alegria. E não você
deixar a alegria lá pro dia que você bater a meta, tá? Fora que quando você se concentra nos processos, você tem ali uma questão que melhora para curto, médio e longo prazo. E se você se concentra apenas nas metas, você vai sempre bater a meta e abandonar aquilo que você fez para alcançar a meta. E aí você vai restabelecer de novo a meta e abandonar aquilo que você fez para chegar na meta, tá? O segundo ponto é corrigir os excessos que o resultado aparece. Então você sabe quais são os hábitos da sua rotina que fazem com que você ganhe peso. Você sabe quais são os hábitos da sua rotina que de fato são excessivos e te distanciam do seu resultado final. Então olhar para estes comportamentos, esses hábitos, vai ser fundamental para que você tenha resultados mais expressivos e, claro, para que você saiba corrigir aquilo que está demais, né? E nem ficar no 8 ou 80, é sempre no meio termo. Equilíbrio é a chave. E o terceiro e último ponto é você nunca se comparar ao que é o outro. Você sempre deve se comparar você ao seu eu de ontem, tá? Então buscar sempre ser uma pessoa melhor hoje em comparação a quem você era ontem e não ao que uma outra pessoa é hoje. Então se concentre nisso, que com certeza você vai ter muito menos ansiedade, frustrações em fazer essas comparações que são injustas, indevidas e que te distanciam dessa alegria no processo, de você aproveitar cada uma das etapas. Porque se você está sempre de olho numa outra pessoa, você nunca vai ficar feliz com aquilo que você está obtendo. Então se um dia você começou a perceber que você está tendo resultados mais expressivos, aí você vai olhar uma outra pessoa que tem um percentual de gordura menor que o seu, aí você fala, meu Deus, eu tenho que ter um percentual de gordura que nem aquela pessoa, aí você vai trabalhando e não consegue ficar com o percentual que nem aquela pessoa, aí você fica se comparando sempre. É que nem aquela história, né? O cara que tem, sei lá, o cara é desempregado, ele não tem um carro, aí daqui a pouco ele tem um Gol, mas a outra pessoa tem um Voyage. E aí ele vai comprar um Voyage. Aí a outra pessoa, sei lá, tem um Corolla. E aí você vai lá e trabalha e compra um Corolla. Aí o cara vai ter uma caminhonete, sei lá, e aí vai ter um avião. E você vai ficar nessa comparação. E você não vai aproveitar nenhum momento, nenhum carro que você teve, você vai aproveitar. Nenhuma parte daquilo que você estava batalhando você vai aproveitar, porque o tempo inteiro você está se concentrando em se comparar. Então, assim, a alegria não está na comparação, e sim no seu progresso. Se concentre no seu progresso que você vai ver que você vai ter tanto alegria, menos ansiedade, menos frustração, vai ter um resultado de curto, médio e longo prazo, e isso vai ser para você muito mais interessante. Vai te libertar de fato do efeito sanfona. Nunca mais você vai sofrer um efeito sanfona se você cumprir estes princípios, porque de fato é isso que te distancia dessas coisas mais mirabolantes e tudo mais, esses altos e baixos que fazem com que o efeito sanfona ele fique evidente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram, por favor, comente aqui, né, nos comentários da live e nos comentários depois que o vídeo for postado, né? Então, comente aqui se você gostou desse vídeo. Lembre-se que toda terça-feira estamos aqui presentes no Encontro com Medrado, onde a gente conversa sobre estratégias que melhoram os seus hábitos de rotina, para que você tenha uma alimentação de forma descomplicada, né? Para que você tenha no seu dia a dia hábitos, né, comportamentos que te aproximem daquele resultado que você quer alcançar, seja ganhar massa muscular, seja perder gordura corporal, seja perder o peso, seja ter mais desempenho no treinamento, mais força, mais agilidade, né? Então, se você busca uma alimentação mais saudável, com hábitos que são possíveis de ser realizados todos os dias, de forma bem descomplicada, então sempre me acompanhe aqui às terças-feiras, nessa live é feita para que você, né, tire suas dúvidas, para que você mande aí as sugestões de tema e para que a gente sempre converse sobre nutrição, hábitos e rotina, tá? Gostaria de agradecer e muito a presença de todos vocês que estão aqui na live, tá? De todo mundo que comentou aqui também no chat, tá? Sempre que possível, mande aí, compartilhe essa live com quem merece escutar, aquela pessoa que já sofreu de efeito sanfona, aquela pessoa que de fato, né? Se você viu aqui nessa live que tem um ponto, né, que é bem pertinente para aquela sua amiga, para aquele seu amigo, então já mande para essa pessoa, fala, olha só, fulano Medrado falou sobre esse ponto aqui, sensacional, acredito que vai ser muito importante que você ouça, né? Assista lá, já dá uma olhada, aplica na sua vida esse princípio, mulher, porque isso aí vai melhorar demais sua vida, você vai ver que sua vida vai ser outra, você vai ver que tudo, né, de resultado positivo vai estar acontecendo quando você destrava esses princípios, tá? Então eu gostaria de agradecer muito vocês, boa noite, um beijo do Nutri e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau, pessoal.